Eu não fui mais lá, mas Ibirapuera, o senhor me deu de começar Ibirapuera, lá está os irmãos ali. Começamos a salinha lá, era num morro terrível, precisa subir no morro. Fizemos uma escadinha, hoje tem uma bela comunicação também. Né? Eu atendi salinha no meio de barro, atendi uma salinha no Imbu, que era de chão batido de terra, e parede de pau a pique, telhado de sapé. Não é sapé. De palha, mas é sapé. E hoje não fiz nada, o senhor que fez tudo. Teve uma igreja que eu atendi e as irmandades ficavam dentro e eu pregava fora. Eu acabei, tinha um galinheiro na frente da cozinha da irmã e ia para a sala e eu comecei a pregar de dentro de um galinheiro, uma palavra de Deus. A irmã me pediu para contar um testemunho, eu queria também ter tempo hoje. Vou contar rapidamente um fato que se deu comigo, nós estamos falando de sonho, e que o servo aparece às vezes na nossa vida, algum servo. Tivemos a experiência de que a nossa alma sai do corpo e vai aonde Deus a manda. E eu lhe falei, tem um testemunho, eles falaram, pede para contar, então vou contar. Eu fui visitar uma senhora na 9 de julho, e ela era uma grande escritora. Eu não peguei endereço nem nada para que a glória fosse de Deus. Jornalista, escritora, eu trabalhava com ela, uma irmã, e deu testemunho para ela. E ela pediu oração. E nós estivemos lá, explicamos a graça para ela, explicamos o batismo, da imersão, João Batista, Jesus Cristo foi batizado, e nós temos toda a razão do batismo, que é um sepultamento do velho homem, sai um ser novo para servir a Deus. E ela aceitou, ela falou, quero ser batizado. Mas ela está numa situação muito, muito precária, irmão, muito mal, muito mal. Não lembro a enfermidade dela, mas parece que era câncer nos ossos. E não podia se mexer. E eu ajoelhei do lado da cama dela e perguntei, pedi a Deus, né? Senhor, se tu quer, permita que eu batismo essa senhora, né? Falei, quando a senhora melhorar, a senhora me chama, ou a gente vai trazer um batismo, um tanque aqui e batizamos a senhora. Ela falou, eu vou orar para Deus preparar o meu batismo. Eu vim embora. Cheguei em casa, eu fiz uma oração, do mesmo jeito que eu fiz lá, ajoelhei em volta da cama, clamei ao Senhor e falei, Senhor, prepara de eu batizar essa irmã. E deitei. Quando foi às 6 horas da manhã, a irmã que trabalhava com ela me ligou. Me ligou e disse, irmãos, a senhora acabou de falecer. E ela teve uma revelação, que o irmão veio aqui de madrugada, pegou ela no colo, levou num rio, batizou ela e trouxe de novo e pôs ela na cama. Aí ela acordou. E irmãos, ela estava toda ensopada de água, tinha água até escorrendo pelo chão do batismo dela. O que o Senhor não faz, irmão? Tem tanto segredo e mistério que se a gente for falar, vocês escandalizam. Mas o Senhor tira nossa alma do corpo e vai ensinar. Dá outra oportunidade, eu estava trabalhando, pareceu um instrumental estrangeiro, de grande acabamento, qualidade, o patrão queria que fizesse igual, e eu não conseguia. É técnica alemã, Suécia, sueca.
E não conseguia, irmão. E eu orei a Deus, trabalhava até de 6 às 11 da noite. E eu pedi, Senhor, Tu que ensinasse os europeus a fazer, me ensina também. E deitei cansado, exausto. E eu tive a revelação que veio um anjo e me levantou, eu estava deitado, me levantou, minha alma sentou no meu corpo e me pegou pela mão e levou até a firma que eu trabalhava lá em Santo Amaro. Trabalhei a noite inteira, o anjo me ensinou tudo direitinho. Disse, você aprendeu, eu aprendi, vamos voltar agora. Aí quando eu fui, deu tudo certo, o Senhor me ensinou também. Então é o Senhor, irmão, no nosso meio, honra e glória ao Senhor também. Tem muitas coisas que ainda nós não conhecemos, mas que eu acredito que Deus ainda vai se manifestar ao seu povo. Temos a reunião então. Os irmãos têm a palavra, vem pregar para nós. Vamos cantar. Dou a palavra lá hoje que Salomão, Davi pediu para Salomão, que eu vou ler, pediu para Salomão ser homem, falou com a criançada, vocês ainda não são adultos, mas na fé pelo cargo que vocês alcançaram, pela luz que o Senhor nos dá, Jesus Cristo com 12 anos já falava da sabedoria do Pai. Que Deus está preparando vocês como os homens de amanhã, com dignidade, sublimidade, espiritualidade, santidade, com testemunho, para ocupar hoje o que somos os nossos lugares hoje. Dada por Deus, serão vossos também. A palavra que Deus mandou. Nunca façam isso aqui. Sou eu que posso fazer. Quinta de Provérbios, a palavra que o Senhor me revelou. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Jardim Paulista, sábado, 22 de março de 2025. Espírito Santo. Acharam? Provérbio depois de Salmo. Salmo depois do quê? De Jó. Né? Depois não lembro também. Trinta de Provérbios, palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo disse então esse varão Etiel e Aucal. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a tristeza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue, e diga quem é o Senhor, porque empobrecendo não venha furtar, e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos
cujas pálpebras são levantadas para cima, a uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dada. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta d'água, e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai, o despreza a obediência da mãe. Cobros dos ribeiros arrancarão e os pintões da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma viagem. Tal é o caminho da mulher adúltera, ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Pois 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e repartem. A aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Há 3 que têm um bom andar, e o 4º passeia muito bem. E o leão o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, e o bode também, e o rei que se não pode resistir. Se obrasse loucamente, e louvando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, o espremer da ira produz contenda. Amém. Há uma humilhação por parte do céu, diminuindo sempre a nossa pessoa, estaremos sempre engrandecendo o poder de Deus em nós. Nas qualidades, na santidade, na pureza, na lealdade diante dos homens e de Deus também. E essa diminuição da nossa parte não nos humilha, não nos diminui, mas nos engrandece. Porque pomos o Senhor em primeiro lugar. Se temos o que somos, o que falamos, o que pensamos, o que comemos, vestimos, vem tudo da parte de Deus. Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Ele é o nosso suprimento, é o ar que respiramos, a água que bebemos, o arroz e feijão que comemos e a alimentação que nos dá. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, é o alimento da nossa alma. E desde que conhecemos o Senhor, é o que alimenta o nosso caráter, nossa dignidade e nossa santidade. É quando nos faz voltar novamente àquele homem que Deus criou com Adão e Eva, nos princípios de sermos a imagem e semelhança de Deus, na pureza e em toda virtude, pelo conhecimento, pela sabedoria em que recebeu de Deus, compreensão, luz. Os animais até hoje não têm o raciocínio e acredito que eles também louvam ao Senhor, os passarinhos louvam também.
mas conhecer Deus que nem o homem conhece, com a sua luz, seu entendimento, nenhum outro ser conhece. Nos deu esse conhecimento de ser a sua imagem e semelhança. Isso é grande demais para o homem. O homem já devia de agradecer só por este corpo, por esta alma, por esse pensamento, por esse discernimento. Saber que somar 2 mais 2, resolver problemas, se dirigir, ir e vir, com luz, entendimento, sabedoria, dirigir seus passos. A luz também que Deus deu ao homem de construir seu futuro, de constituir uma família, de enxergar a necessidade da família, enxergar a necessidade da educação, da civilização, do comportamento social entre todos também, para que todos se estabeleçam uma só lei de igualdade, de justas condições de crescer ou ficar parado, mas com a condição de todos alcançarem o recurso para viver honestamente, em casa, em família, na sociedade, na igreja, na pátria e o que mais? No céu. É uma sequência de vida, de experiência, de conhecimento. A compreensão, o temor, a reverência, a obediência, a aceitação, a luz de entender, de compreender, e a luz divina que todos nós temos que ter, de nos enxergar a nós mesmos, enxergar o que se passa, o que vivemos, o que fazemos, nosso caráter. Não sabia que Deus ia entrar nesse setor, mas conhecer a nós mesmos também. E saber discernir no homem, em si mesmo, seus erros, suas faltas, seus defeitos. Reconhecer perante Deus também. O mundo conhece, fica sabendo, mas não tem força de se libertar dessas escravidão. Mas o Senhor deu a nós o Espírito Santo para nos dar o poder de vencer estas coisas. E isso é uma coisa a mais, é uma fortuna a mais, é um privilégio a mais que nós tivemos de receber também a humildade de Jesus Cristo. No Espírito de Cristo que, como fez Cristo manso e humilde, e obediência ao Pai, nos faz ser também semelhantes a Cristo também. Cristo veio representar, fazer a parte que Adão e Eva não fez. Vencer o diabo, vencer a morte. Vencer a morte da alma e do corpo. Por certo, o Senhor vai salvar eles. Mas Jesus Cristo veio ser o segundo Adão para vir sem pecado e voltar para o céu sem pecado. O batismo é um novo nascimento. Quem nasce do batismo, o Adão velho morreu. Nasceu um ser para servir a Deus em novidade de vida. Eu acredito pela fé, pelo sentimento, pelo peso que coube na minha alma quando eu obedeci a Deus. Que nós nascemos do batismo como um novo Adão, sem pecado, sem erro, na semelhança do nascimento de Jesus Cristo. Se o Senhor nos levasse naquele momento, nós íamos direto para o céu. Desde que houve uma conversão, um pedido, uma entrega, uma aceitação total da sua vontade, da sua doutrina, do seu Espírito, nós estávamos preparados. Eu acredito que nós saímos do batismo como homem. Quem fala da mulher, fala do homem, fala do ser humano. Também nascemos na semelhança de Deus também. Vocês acreditam nisso?
é a força do batismo, é a crença no batismo, é o temor do batismo, é a riqueza do batismo que não queremos perder, inutilizar, invalidar, porque é um concerto, é um plano, é um voto, é um acordo que fazemos com Deus. Estamos protegidos debaixo da obediência, do batismo, da santidade, da entrega, do novo nascimento. E precisamos, como nenê recém-nascido, de todo o apoio e o amparo de Deus. Nascemos também, irmãos, mas não com o nome de Paulo, nem de João, mas com o nome que só vamos saber no reino da glória dos céus. Um Pai eterno, um Pai que nos criou, que criou nossos pais desde Adão e Eva. Então hoje o Senhor não sabia que o Senhor ia entrar nessa parte, irmãos. Por que o Senhor está dando tudo isto, queridos irmãos? Porque aqui diz assim, quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades, qual é o seu nome, e qual o nome de seu filho, que é o Sabes. Eles ainda fez uma proposta, fez uma pergunta, mas eu acredito que ele fez uma pergunta para quem não sabia e deixou essa resposta para nós dar hoje aqui no Jardim Paulista. O nome dele é o nosso Deus eterno. O nome do seu Filho é nosso Senhor Jesus Cristo. E no outro trecho diz, Jó, quem garante que o espírito, a alma do homem vai para o céu e o animal vai para a terra? Jesus Cristo já nos deu esta resposta. Ele veio como homem e sua alma, que é Deus, subiu ao reino da glória dos céus. Temos respostas que eles não tinham, mas hoje nós temos resposta também. Pela luz, pelo entendimento, pela sabedoria. Não nossa, mas do Espírito Santo que está em cada um de nós também. E depois ele diz aqui, sobre a palavra de Deus. É pura, escudo, é para os que confiam nele. Confia nele. Ele é este ser que estabeleceu todas estas coisas. Que tem a chuva, a natureza, as doenças, os animais, céu, toda a celestialidade que há nos planetas, tudo na mão dele. E tudo foi criado, tudo foi feito pela palavra de Deus. Não existia nada, a palavra criou. Só existiu sempre Deus. Mas na sua solidão, ele quis ter companheiros, amigos, fez os anjos, os arcanjos, mas ele queria ter uma coisa a mais. Alguém que fosse superior aos anjos, que o amasse, que o servisse, e que tivesse também aqui na terra, vivendo eternamente. E fez a terra com toda a composição de ser eterna, e os homens também. E os homens pecaram, e entrou a morte. E a morte está em todo um de nós, do corpo. Jesus Cristo veio dar vida para esta morte que havia na alma. Hoje nossa alma não vai morrer mais. Para nós a morte já morreu. Só existe a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele diz da palavra. Não precisa acrescentar nada. Ele é um escudo para que neles confiam. Não acrescentes nada às suas palavras. Que não te repreenda e seja achado mentiroso. Não precisa engrandecer a palavra mais do que ela é. Não precisamos engrandecer a palavra com voz, mas com obras, com santidade, com pureza, com lealdade, com santo objetivo de dar e receber as coisas santas de Deus, para que nós possamos verdadeiramente ser embaixadores de Deus na face da terra e mostrar que sim, mostrar ao mundo quem tem Deus e quem não tem Deus. Há uma grande diferença.
de quem tem Deus e quem não tem Deus. Mesmo no nosso meio há uma grande diferença. Quem tem Deus e quem não tem Deus. Quem tem Deus tem testemunho, tem as qualidades de Cristo, tem as qualidades desse homem que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Tem a luz, o entendimento, a sabedoria, o caráter, a dignidade, a formação de Deus nele. É coisa nata, é puro, que existe no homem. Já nasce assim, com a predestinação, com o caráter, com a dignidade, com a sublimidade, com aquele estilo de vida em que não aceita, padece com o pecado, não consegue trair, mentir, roubar, matar, assassinar. Não foi feito para isso. Foi feito para amar, para perdoar, para servir a Deus, para se santificar e salvar sua própria alma. Está certa esta palavra? É uma predestinação. Então diz aqui, nada acrescente as suas palavras, e para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar e lance mão do nome de Deus. E depois ensina aqui, irmãos, a obedecer a palavra, não acrescentar a palavra. Acrescentar a palavra é modificar a palavra, torcer a palavra. Por o homem, o que ele acha, o que ele compreende com a sua sabedoria, seu estudo, seu conhecimento. Isso é um erro. Nós temos que reconhecer a palavra, não acrescentar nelas nada, porque dela nós tiramos tudo, e não é pelo homem, é pelo Espírito Santo de Deus. Como o homem quer tirar da palavra mais do que a palavra tem, ele entra no conhecimento humano, na história humana. E nós podemos só entrar na história dos servos de Deus, das servas de Deus. É a nossa história, é o nosso passado, é a nossa glória, é o nosso fundamento, é o nosso testemunho, é o nosso currículo, é a nossa vida, onde nos estabelecemos com homens e mulheres que mostraram que existe Deus, que estiveram com Deus na terra. E hoje a nossa parte, é a nossa vez de mostrar que Deus ainda está na terra, que Deus ainda ama o homem, e tem ainda homens e mulheres que nem a perfeição de Deus, sua imagem e semelhança, no caráter e em toda disposição. Então hoje o Senhor manda esta palavra. Querem acrescentar coisas. Quem acrescenta as coisas, irmãos, está escrito que quem tirar alguma coisa, lhe será tirado parte da árvore da vida. E quem acrescentar, lhe será acrescentada as pragas escritas na Bíblia. É sagrado este livro. É sublime. É divino. Como homem entendemos na carne. Como homem até culpam Deus e erram em Deus. Mas pelo Espírito Santo conhecemos a grandeza que Deus deixou escrito. Fundamentalmente por moral, por caráter, pela civilização do homem. Não só espiritual, mas moral, social, convivência pessoal, em família, em sociedade. E hoje Deus manda esta palavra. Não mais negue. Não mais negue antes que eu morra. Que pedido.
duas coisas. Podemos desenvolver isto aqui. Não mas negue antes que morra. Não deixe eu sofrer por estas coisas. Não deixe o inimigo vencer por estas coisas. Não deixe eu ser um discípulo do inimigo, que não guardo as tuas palavras. Não me negue a santidade, a pureza, a lealdade. Não deixe eu sofrer com essas desobediências. Não quero ter essas experiências de derrotas, entristecer minha alma, condenar minha alma, mas principalmente alegrar a tua presença. Não me deixa ter essa enfermidade na vida. Me livra antes de eu morrer. Não permita que eu faça isso. Eu quero viver em paz, em amor, em caridade. Não quero ser desobediente, eu quero ser obediente. Quero guardar a tua palavra. Não quero sofrer com desobediência, com pecado, com coisas estranhas que entristecem a minha alma, que pode condenar minha alma. Não quero ter experiências do demônio, do mal, do pecado, do escândalo, da carnalidade, da sensualidade, da impureza, da malignidade. Eu quero te conhecer, quero te amar, quero aproveitar a tua presença, a tua glória, a tua santidade, a tua pureza, teus ensinamentos. Quero transformar em realidade na minha alma o poder de santificação do teu Espírito, da tua doutrina, da tua palavra. Quero provar a virtude do teu Espírito Santo. Quero ver a potência, a grandeza, o alcance da tua misericórdia na minha alma, no meu procedimento, nos meus pensamentos, nos meus ideais, no meu passado desconhecido, me perdoa. Me dá de construir no presente um futuro que eu não vou sentir isto aqui, mas que eu vou te obedecer, vou guardar a tua palavra. Não vou passar por essas tragédias de moral, de caráter, de dignidade. Não vou passar vergonha nem diante dos homens, e nem diante de Deus, e nem diante do demônio, e nem diante do teu povo. Vocês estão entendendo a palavra? Me livra desse sentimento. Isso é doença, isso é malignidade, isso é perda de saúde, perda de alegria, perda de felicidade, perdas de amizade, principalmente contigo, com o reino dos céus, com os anjos, com o teu povo, e comigo mesmo, com a minha alma, porque eu preciso estar em paz com a minha alma e o espírito de vida. Então me livra de tudo isso. Que pedido maravilhoso. Se você pedir isso hoje, dá um glória a Deus. O Senhor vai vir te levar sem ressentimento nenhum. Não parto com culpas. Não parto com dúvidas. Não parto duvidoso. Não tenho vergonha do meu passado. Não tenho vergonha do tempo que eu servi a Deus. Só me honrou, só me engrandeceu, só me elevou. Me tirou da vergonha, me tirou do escárnio, me livrou das mãos dos demônios. E os demônios que me rodeavam, hoje são anjos celestiais que guardam a minha entrada, a minha saúde e minha saída. Então, isso quer dizer esta palavra, essas simples palavras aqui. E depois vem as doutrinas, depois vem o ensinamento. Honrar pai e mãe, honrar o pai, honrar a mãe, amar o seu próximo. Depois vem aí os olhos altivos, os pecadores aqui, que é puro aos seus olhos, mas nunca foi lavado da imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levadas para cima. Não atende, são arrogantes, são soberbos, não abaixam a cabeça, quer dizer, abaixar a cabeça, não se entregam à verdade, à razão, a voz da razão, que clama, que às vezes suplica,
obedeça, guarda, livra, abandona. Serva a Deus em espírito e em verdade. Não ouve a voz que o encaminha para o bem, para o amor, para a salvação, mas ouve a voz do demônio, do pecado, do adultério, da prostituição, da bebida, das drogas e de tudo aquilo que causa indignação ao Deus que fez os céus e a terra, porque Ele sabe amar, mas Ele também sabe condenar. É uma conquista, é um sentimento inabalável, feito da parte de Deus, com justiça, com razão, com conhecimento dos fatos, e toma uma decisão. Deus não pode se trair a si mesmo. Deus não pode trair a si mesmo. O que é justo é justo. O que é errado é errado. Depois ele diz aqui, irmãos, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos dos ribeiros arrancarão os olhos, e os pintões da água os comerão. Honrar nossos pais, amar nossos pais, amar quem nos gerou, respeitar. Hoje, porque tem um diploma, despreza a cultura do seu pai. Ele não precisou de diploma para te gerar. Precisou de ter um ato de amor com seu pai, para gerar um filho de amor, um filho amoroso, um filho que ele mora de amor. E nós temos que morrer de amor pelos pais também, com carinho e afeto. E às vezes a pessoa despreza os filhos, não despreza os pais, e os pais às vezes desprezam os filhos. É um jogo desigual. Porque tem um diploma, tem uma formação, diminui o pai, diminui a mãe, chama até de ignorante. Não auxilia os pais na hora da necessidade. Abandona os pais. Não tem paciência com os velhinhos e com as velhinhas. Despreza. Não suportam. Não querem ouvir aqueles que lhe ensinou a falar. Não querem escutar aqueles que ensinou eles a ouvir. Não querem enxergar aquele que enxergou a vinda deles com amor, com carinho, com afeto. Hoje os filhos estão muito desobedientes. Não seguem o espírito dos pais. É vaidade, é carnalidade, é sensualidade, é desprezo. É o mundo no coração e na alma, contrariando, entristecendo, desmanchando aquele sonho que se tornou pesadelo. Deus vai visitar muitos filhos por essa palavra e vai endireitar muita casa em nome de Jesus Cristo. Aqui nós não vamos ter mais tempo de pregar. Sempre peço, deixa tempo para pregar. E aqui diz assim, irmãos, há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da pedra, da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como uma virgem. E depois fala com a mulher adulta.
Mas nesses 3 caminhos, irmãos, são insondáveis. Não dá para se seguir. O homem se esconde pela vergonha, pelos atos indecorosos. Eu pregava isso na reunião da mocidade. E acredito que essa palavra vai chegar onde precisa chegar. Cuidado com o casamento. Cuidado com o trato com as vossas mulheres. Cuidado com as nossas irmãzinhas, que é força, é expressão, que ninguém é irmãzinha. É criança na carne, mas a alma tem a mesma idade. Cuidado com as irmãzinhas virgens. Cuidado com essas moças inocentes que estão no nosso meio. Que por qualquer coisa se apaixonam. Criam uma ilusão, uma fantasia. Se a pessoa tem um vício, se ele é violento, se ele é ciumento, se ele tem defeitos mentais, tem que avisar, tem que falar. Se tem epilepsia, se tem algum problema material na cabeça, ele tem que avisar sua companheira e sua família. Se ele tem algum defeito orgânico, físico, ele também tem que ter cuidado. A pessoa esconde e não conta o que ele é. Depois, quando ele casa, coitado de quem casou com ele. Não vamos dizer só as virgens, mas todos os desquitados, divorciados. Tomem cuidado com as nossas irmãs. Respeite elas. Os namorados, respeite a tua futura esposa. Comece uma vida santa, uma vida pura, uma vida verdadeira. Tudo que você quer esconder é pecado, é erro. Haja sozinho, na solidão, com a moça, como se estivesse em casa, em família. Porque Deus está vendo. Deus está mandando esta palavra. Porque está havendo muito abuso. Muito abuso. Pessoa desfruta do amor, do carinho da irmã, depois desmancha o casamento, vai para outra, pula disto, pula daquilo. E não venha dizer que os seus defeitos, suas loucuras, sua viciada em droga, bebida, não case. Se é soberbo, não case. Se é ciumento, não case. É um tormento. Deus está dando de falar isso. O caminho do mar é inseguro, também não deixa. Mas aqui, irmão, diz, caminho da água no céu. Ninguém soube de onde ela veio, nem para onde ela vai, ela pode mudar. E é inseguro. Mas o caminho da cobra na penha é um caminho seguro. Ela anda quando está fugindo dos seus inimigos. A cobra sobe num rochedo, numa pedra, e não deixa rastro para ninguém. Assim também é nós. Vamos ficar em cima da rocha chamada Jesus Cristo. Não deixa rastro para o inimigo. Não deixa rastro. Não deixa pista para eles nos seguir. Nunca vão ter a força de nos seguir. Nunca vão enxergar um caminho errado que ele possa pegar desprevenido, mais fraco do que ele, mas com a fortaleza de Cristo. Façamos as nossas obras em Cristo, irmão, e elas serão escondidas aos demônios, mas serão vistas pelo reino da glória do céu. Porque não adianta nada ser famoso na terra, rico na terra, e pobre, desconhecido no céu, pobre no céu. É amado por todos na terra, mas não é amado por 2, 3 no céu, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos edificar-nos na rocha chamada Jesus Cristo. Todos esses defeitos que estão aqui, todos esses sentimentos de quem perde,
de quem perde o privilégio, de tristeza, de angústia, de aflição. São sofrimentos, irmão, que nós podemos evitar pela palavra de Deus. Se Deus está mandando é porque alguém está perdendo esse direito. Está se tornando servo desses vícios, desses maus costumes, da incredulidade, da pouca fé, da alegria, do prazer de viver, com desgraças, com sentimento, com decepção, queridos irmãos, com decepções e com tristezas que invadem a alma e perde a vontade de viver e de sobreviver. Chore pelos que precisam ser chorados. Chore porque merece o teu choro. Se não merece o teu choro, não sofra, não chora, seja quem for. Se está fora da palavra e está te machucando, está te prejudicando, está te levando ao desespero, ao desconsolo, à esperança no futuro, à tristeza, o medo do que vai vir, não ponha a tua confiança no homem, ponha a confiança no Senhor. O homem passa, o Senhor não passa. Creiamos na palavra de Deus. Quem subiu ao céu e desceu é o Jesus Cristo. Ele veio, subiu, mandou o Espírito Santo. E você crê que ele vai voltar? Eu creio que ele vai voltar. Ele fez os céus e a terra. Ele paira sobre os ares. Ele entrou na casa que os discípulos estavam com as portas fechadas. Ele vai abrir a sepultura da morte espiritual e vai nos tirar para a vida eterna. Então hoje a palavra de Deus é esta, queridos irmãos. Senhor, dá luz, dá entendimento para as abelhinhas, para as formigas, para as baratas, para as lagartixas, para os animais. E em certa palavra ele diz, triste, que até o gado conhece a manjedoura do seu servo, conhece a manjedoura do seu patrão, mas meu povo não conhece a minha manjedoura. E qual foi o exemplo que Jesus Cristo foi colocado numa manjedoura? O que é que se põe numa manjedoura? Se põe a ração, se põe a comida, se põe o feno para alimentar o gado. Dá um glória a Deus. Irmãos queridos, hoje o Senhor pôs de novo também, como é que falou? Como é que falou? Que põe o conteúdo? Como? A manjedoura. Dá um glória a Deus. Olha aqui a nossa manjedoura aqui, olha aqui, ó. O Senhor tira nosso alimento disso aqui. Aquela manjedoura representava Jesus Cristo com a sua palavra, sua vida, sua alimentação para a nossa alma. Creia na palavra de Deus. Não desfaça a palavra de Deus. Dai força à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Obrigue o servo da tua igreja. Orar mais, clamar mais. Ter mais para dar. Ter mais para receber. Obrigue pela tua santidade, tua pureza, tua lealdade, teu crescimento de luz, entendimento, de sabedoria. Cresça, povo de Deus, na obediência, na santidade, na pureza, naquilo que já alcançamos até hoje, que nos deu vida, nos deu prazer, nos deu alegria, nos deu espiritualidade, e já levaram tudo isto que os antigos receberam. Temos certeza que subiram aos céus, estão guardados por Deus. O que fizemos até hoje salvou eles. E se nós continuar fazendo, vai salvar a nós também. Então vai para a tua casa, queridos irmãos. Não acrescentes nada à palavra. Não precisa acrescentar nem tirar. Ela é suficiente e grande para se defender. E se você crer nela, tudo o que está escrito a teu respeito, nem mais e nem menos, será cumprido na tua, na minha vida e na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra que o Senhor me deu hoje. Vocês entenderam, louvado seja Deus. Guardemos a fé, guardemos a esperança, guardemos a família, amemos a família, honramos pai e filho. A força da igreja é a família. Família fraca, família desunida, igreja fraca. Alegria quando entra uma família com os filhos, puxando nos braços, com criança no colo. Me alegra, porque a igreja tem que ser família. Casa de Deus, nossa casa. E temos que sentar na mesa
comer tudo junto e não rejeitar a comida do Pai. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém.